Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe uma convidada super especial para bater um papo comigo, que é a dermatologista Mac Dantas, aqui de Recife. Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe a Mac aqui porque não sei se vocês acompanharam pelas redes sociais, mas eu coloquei Botox pela segunda vez. E aí surgiram várias dúvidas das leitoras sobre a minha idade, sobre por que eu coloquei. E aí quem vai explicar tudo isso pra gente hoje e tirar as dúvidas gerais é Mac, nada melhor, né, do que a própria médica. Então, Mac, me explica, o que é de fato o Botox? A gente tem que começar desmistificando o Botox, né? Porque é muito preconceito, sabe, Karine? Hoje em dia existe ainda sobre a palavra, né? Sobre o Botox. Por que esse preconceito, né? Provavelmente porque no início se aplicava doses muito altas, deixava o paciente com a musculatura totalmente paralisada e com aquela cara de boneca, né? Mas aí a medicina vai evoluindo, os profissionais vão evoluindo, né? E a gente vai encontrando a estrutura perfeita, a forma perfeita de fazer aquela aplicação. Então o Botox é uma toxina, né? Que é chamada toxina botulínica e ela causa uma paralisação da musculatura. Porém, essa paralisação, ela não precisa ser completa, tá? Ela pode ser uma paralisação parcial. As pessoas têm muito medo, porque eu vou aplicar uma toxina em mim, e aí? Todos os medicamentos que existem no mundo, na verdade, eles são drogas, certo? As drogas, elas podem ter o efeito benéfico ou o efeito maléfico. Se você usar a dose apropriada, ela vai ter um efeito benéfico. Se for uma dose maior, vai ter um efeito maléfico. Então, hoje em dia já se encontrou a dose perfeita. A dermatologia utiliza microdoses da toxina botulínica. Em outras áreas da medicina, como neuro, otorrino, utilizam doses muito maiores, sabe, Karine? Então, assim, são microdoses que são utilizadas para os músculos da mímica, para a prevenção do envelhecimento. A gente já sabe que já tem sido utilizado há muitos anos, que não traz efeitos adversos, que não tem riscos para a saúde, né? Então, assim, nós que somos médicos, a gente trabalha muito com a ética. Então, eu jamais vou fazer um procedimento que seja por estética e que vá causar algum mal à saúde. Isso é uma coisa que a gente frisa muito no consultório. Então, se eu vou aplicar um produto em você, eu tenho que ter certeza que aquele produto, para fins estéticos, não vai causar nenhum mal à sua saúde. Exatamente. Não é? E o Botox, ele depois de um tempo, volta ao normal, né? Exatamente. Aí tem aquela dúvida, por que eu vou aplicar o Botox em pacientes mais jovens, né? Então, no começo, quando surgiu o Botox, criou-se aquela ideia, vou esperar fazer 60 anos para aplicar Botox. E não é totalmente o contrário. Provavelmente uma pessoa que já tem seus 60 anos e suas rugas muito marcadas, ela não vai ter um efeito, um resultado tão positivo do Botox como eu tive em você, por exemplo. Então, para essa paciente que já está com as rugas marcadas, vai ter que ser outros procedimentos muito mais agressivos, sabe? Não é nenhuma cirurgia plástica não, de repente, porque a cirurgia plástica, ela vai esticar, ela vai dar o lift, não é? Mas aquelas rugas marcadas, a qualidade e a textura da pele não vão ser resolvidas. Então, provavelmente vão ser os peelings profundos que a gente faz, os lasers profundos, ablativos, que fazem casquinha, não é? Então, qual é o foco do Botox que eu quero passar, né, para os pacientes mais jovens, que todo dermatologista, né, vem hoje em dia sempre querendo explicar? É que o Botox deve ser aplicado para prevenção. Então, né? E qual idade é para começar? Então, é aos 30, é aos 40? Não tem uma idade definida, depende do paciente. Tem pacientes que aos 27, 28 anos já vão ter indicação de Botox em pelo menos uma área. Eu fiz com 21 anos pela primeira vez, né? Pois é. Hoje eu tenho 22, mas a primeira vez que eu fiz foi com 21. E eu sempre senti a minha pele, quando eu sorrio, quando eu levanto a testa, quando eu faço assim, ela sempre foi muito marcada. E o Mac estava me explicando que quanto mais eu ficasse fazendo essas expressões e a pele enrugando, a minha própria pele ela ia ficar marcada e aí já não era mais a questão dos músculos, não é isso? Exatamente. E assim, medicina, dermatologia, Botox não é receita de bolo, né? Então não é todo mundo que tem a idade de Karine que vai precisar. E nem é todo mundo de 40 que vai precisar. É uma avaliação muito individual. O que é mais importante saber é que ele deve ser preventivo, então não tem problema eu aplicar em pacientes jovens, certo? Ele deve ser
Então, preventivo antes que aquelas ruguinhas estejam marcadas e que o dermatologista vai saber avaliar se você precisa fazer uma vez por ano, pelo menos para ir prevenindo, já que você é muito novinha, ou se você já tem a ruga mais marcada e no começo você precisa fazer a cada 6 meses, sabe? Então, não é uma coisa, vamos esquecer essa relação de botox e idade. Porque vai que uma paciente que tenha 40, ela não precisa de botox, ela já vai precisar de outro procedimento, não é? Não é uma receita de bolo, é uma avaliação muito individual. E se você tiver um médico dermatologista em que você confia, né? Você confiar no profissional médico, eu acho que você sabe que vai agir com ética, que não vai te indicar uma coisa que vai te fazer mal e que vai prejudicar a sua saúde, que é o mais importante, porque a estética tem que vir em segundo lugar, com certeza. Mas aqui tem algum risco para quem coloca botox? O risco tem a ver principalmente com a aplicação, né? Então, a gente vai aplicar o botox dentro da musculatura. Só que a musculatura, ela vem intrínseca, tem uma musculatura por cima, uma musculatura por baixo, uma musculatura juntinho da outra. Então, tem os músculos da mímica facial que não podem ser paralisados, que são a musculatura de movimentação do olho, a musculatura de elevação da pálpebra, né? Então, esses músculos não podem ser atingidos. É bem delicado, tem que fazer com um profissional de confiança, né? Exatamente, pois é, porque senão vai causar, né, pode causar várias alterações no olhar, né, na movimentação dos olhos, na abertura ocular. E fora que ele também pode ser aplicado no terço inferior da face, tá, Karine? Aqui a gente tá focando. Como assim? Aqui a gente tá focando, como você é jovem, nós fizemos somente essa região, né? O cantinho dos olhos, entre as sobrancelhas e a testa. Mas o botox a gente pode aplicar na boca, a gente pode aplicar para a musculatura que deprime o ângulo da boca, que faz aquela carinha de triste. Para a musculatura do pescoço, que é o platismo, porque o platismo é uma musculatura que puxa o nosso rosto para baixo. Então, com o passar dos anos, é aquilo que dá a flacidez, a perda do contorno. Porém, justamente por você ser jovem, você não tem indicação de fazer esses outros pontos. A gente começou com o ponto mais básico, que foi esse cantinho dos olhos na primeira vez, e agora eu estendi para essa região da testa, né? Deu até um arqueamento interessante das sobrancelhas. Eu fiquei com muito medo da primeira vez que surgiu. Eu sempre quis colocar, na verdade. Mas aí, quando surgiu a ideia de fazer, eu fiquei, meu Deus, faço ou não faço? Mas aí eu confiei e a gente fez somente aqui, nessa partezinha que era que realmente mais me incomodava. Então eu fiz, a gente fez, eu adorei o resultado, ficou muito natural. E aí eu voltei, a gente fez em outros lugares. Inclusive a parte da sobrancelha, que ela fez aqui pra arquear um pouquinho do final da sobrancelha. Minha gente, é muito bom. Porque a pessoa vai fazer uma selfie, levanta um pouquinho a sobrancelha, já fica assim, bem carão. Eu adorei. Exatamente. Aqui os homens, eles têm a sobrancelha mais reta. Então, quando eu vou fazer um botox no homem, eu mantenho a sobrancelha reta, porque dá um ar mais masculino, né? E já a mulher, ela deve ter a sobrancelha em asa de gaivota, que a gente chama, que é com a cauda levemente arqueada, dá um ar mais feminino. Até na maquiagem, minha gente, eu sentia a minha pálpebra de um lado um pouco mais caída do que a outra. E isso corrigiu, né? Falei, mas corrigiu. E eu fico agora com os olhos maiores, eu adorei. A gente pode corrigir a altura das sobrancelhas, a elevação da pálpebra, essa quedinha de pálpebra. Vocês acham que são só vocês que têm medo? Não. Karine chegou aqui e eu tive que explicar, né? Graças à confiança que ela tem em mim, ela aceitou, né? Primeiro, eu comecei fazendo o cantinho dos olhos. Pra quê? Pra ela experimentar, pra ela sentir qual é aquele resultado. Afinal de contas, não é fácil mexer na face, não é? Então, eu expliquei pra ela os efeitos benéficos, que daqui a 10 anos, se ela vem fazendo pelo menos uma vez por ano, daqui a 10 anos essa musculatura dela não vai estar tão forte, as linhas não vão estar tão marcadas. Então, nós vamos retardando esse processo de rugas, de formação de rugas. Adoro. E só pra finalizar, me explica, Mac, como é o processo, todos os detalhes, porque as meninas estão em casa querendo saber. Então, como é que a gente faz? Quando o paciente chega no consultório, vamos limpar muito bem a pele e aplicar um anestésico, que é uma pomadinha, um anestésico tópico. E o paciente precisa ficar com esse anestésico tópico por volta de uns 40 minutos, pelo menos, que é para a pele ficar anestesiada. E aí vamos vir com a agulhinha, com o produto, que é uma agulha muito fininha, né? Então, assim, é muito delicado, sente um certo incômodo, mas é uma coisa discreta, completamente suportável. E o procedimento é rápido, né? Marcamos os pontos, as áreas onde queremos aplicar, que tem que ser as áreas precisas, não pode ter erro, né? Ela pede pra você fazer todas as caretas do mundo pra ela sair marcando no olho. Exatamente, pra ser perfeito, pra sair perfeito, né?
E aí faz a aplicação, que vai durar em torno de 15 a 20 minutos, e vai pra casa. Menos, né? Minha gente, é muito rápido. Tipo assim, colocou, tirou. Exatamente. Ele vai agindo devagarinho, então após 3 dias, mais ou menos, você vai começando a ver o resultado. Com 15 dias é o efeito máximo, né? Ao mesmo tempo, após passados 4 a 6 meses, a musculatura devagar, lentamente, ela vai voltando a contrair novamente. Então isso é até interessante, porque não é uma coisa brusca que vai e vem. Ela vai lento e volta mais lento ainda. É verdade. E é isso, gente. Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Mas se por acaso ainda tiver alguma dúvida, pode colocar aqui na caixa de comentários ou falar diretamente no Insta de Mac, que ela responde tudo. Exatamente. Estou às ordens para tirar todas as dúvidas. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou à disposição.